o governo regulamentou as questões trabalhistas durante esse período de calamidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Carvalho, sou advogado trabalhista e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a medida provisória 927 estabelecida pelo governo federal ontem, domingo, dia 22 de março de 2020, certo? A medida provisória estabelece medidas trabalhistas de enfrentamento a essa situação de calamidade proporcionada pelo coronavírus, certo? Essa medida, vale a gente ressaltar inicialmente que ela é aplicável aos trabalhadores temporários, trabalhadores domésticos e trabalhadores rurais, certo? Nos termos da referida medida. Bom, eu separei alguns pontos interessantes que vão impactar diretamente o dia a dia dos trabalhadores, tá? A primeira ponderação importante, a medida visa a preservação do emprego e da renda. Então, todas essas medidas tomadas, elas visam manter os contratos que, por óbvio, estão precários nessa situação atual, tá? Ela é baseada no decreto número 6 de 2020, que estabeleceu estado de calamidade no Brasil, e ela também institui como força maior essa situação, o que já estava previsto, já era entendido nos termos do artigo 501 da CLT. Um dado importante da medida provisória ela estabelece que todos os atos que foram tomados pelos seus empregados pelos empregadores no período de 30 dias, eles vão ser convalidados a partir desse momento. Ou seja, se a empresa já antecipou férias, já forneceu teletrabalho, isso vai ser convalidado e vai ser válido para essa situação, tá? O artigo 2º da Convenção Coletiva, ele prevê que poderá haver uma negociação individual, ou seja, entre empresa e empregado, diretamente por escrito, que regulamente essa situação. Essa negociação, no entanto, está limitada pelos termos da Constituição Federal, ou seja, tem que ser respeitados todos aqueles direitos. E nesse aspecto a gente ressalta que basicamente a CLT inteira é baseada na Convenção, na Constituição da República, sobretudo no artigo 7º, onde é estabelecida a irredutibilidade salarial, observância do salário mínimo, entre outros. Então, a empresa pode convencionar com o empregado por escrito algumas cláusulas que eles acharem por bem estabelecerem durante esse período, sem prejuízo às previsões constitucionais. Frise bem. Bem, alguns dias atrás eu publiquei um vídeo nas redes sociais sobre essas medidas que poderiam ser tomadas pelos empregadores, certo? E aí a CMP regulamentou inclusive algumas dúvidas que a gente tinha a respeito dessas possibilidades. E aí eu vou passar a explicar cada uma, tá? O primeiro é o teletrabalho, ou trabalho remoto, ou trabalho à distância, que consiste na possibilidade do empregado trabalhar de casa ou externamente à empresa, tá? A diferença básica agora é que isso depende só do empregador, não precisa mais da concordância do empregado, tá? Dispensa convenção coletiva e dispensa acordo coletivo. A única formalidade exigida é que seja comunicado num prazo de até 48 horas e tem que ser formal, ou seja, tem que ser escrito ou por meio eletrônico. Nesse aspecto eu entendo que é válida a comunicação por WhatsApp, tá certo? Também estabeleceu que as ferramentas do trabalho, elas podem ser fornecidas pelo empregador em regime de comodato, ou então eles podem estabelecer outro tipo de ferramenta, outra sistemática para essa situação, tá bom? Uma ponderação específica, a MP instituiu que a comunicação feita entre o empregado e o empregador fora do horário de trabalho, nesse tipo de teletrabalho home office, não vai configurar tempo à disposição, hora extra, tá? Então, é algo que está um pouco nebuloso e vai depender conforme o caso de ser analisado, tá? É certo que, não sendo computado como tempo de serviço, o empregado não é obrigado a realizar tarefas nesse período. Sobre as férias, a gente tem muitas novidades, tá? Primeira delas, antecipação de férias.
é possível ser antecipada, nos termos da medida provisória, as férias do empregado, mesmo que ele não tenha o direito ainda. Então o empregado trabalhou 10 meses, por exemplo, a empresa pode antecipar o período dele, certo? E aí após o gozo dessas férias, começa a contar um novo período aquisitivo. Tá? A medida provisória também estabelece antecipação de férias futuras, o que eu também acho um pouco nebuloso, mas como ela estabelece, é o que a gente tem atualmente como legislação. Então a empresa pode antecipar as férias atuais e férias futuras. O empregado pode ficar 2 ou 3 meses de férias, desde que observasse também os pagamentos dessas férias. Tá? Algumas informações importantes. Ela também vai ficar adstrita à notificação da empresa no prazo de 48 horas, também de forma escrita ou por meio eletrônico, tá? Exige essa formalidade nas férias. O prazo mínimo é de 5 dias para as férias, o que já era estabelecido na CLT. A CLT podia existir esse parcelamento das férias, tá? Estabelece que prioridade de concessão de férias para grupos de risco, que é plenamente plausível, né? E com relação aos pagamentos das férias, a gente sabe que as férias ela é constituída de 2 verbas, as férias propriamente ditas e o terço de férias. As férias elas devem ser pagas até o 5º dia útil subsequente, ou seja, elas têm que ser pagas como se fosse um salário mais adiante. Certo? E o terço de férias deve ser pago até o prazo do 13º, que é dia 20 de dezembro, certo? Então esse é o prazo de pagamento das férias. Também é possível as férias coletivas para empregados determinados ou grupos de empregados dentro da empresa. Nesse caso, também vai ser observada essa notificação em 48 horas e dispensa os requisitos que a CLT estabelecia, que era comunicação para o sindicato, comunicação para o Ministério da Economia, que substituiu o Ministério do Trabalho, tá? E aí vai ser possível conceder essas férias coletivas. Também estabelece a possibilidade de se cancelar as férias para profissionais da saúde e profissionais de atividades essenciais, certo? Então, para esses profissionais que estão de férias atualmente, que começaram antes dessa calamidade, a empresa pode cancelar essas férias e determinar o retorno desses empregados às suas atividades. 2 questões regulamentadas também pela medida provisória. É a antecipação de feriados, certo? A medida prevê que, em caso de feriados não religiosos, a empresa pode antecipar o gozo desses feriados e, no caso também dos religiosos, caso o empregado aceite, de forma escrita, é claro, a empresa também vai antecipar esses feriados. A formalidade é que seja realizado um termo especificando necessariamente quais os feriados que estão sendo antecipados. Isso é válido para feriados federais, estaduais e municipais, tá? E distritais também no Distrito Federal. Banco de horas também foi regulamentado. A empresa pode conceder banco de horas para o empregado. Pode ser que ele nem tenha essas horas e fique com saldo negativo, e ela vai ter um prazo de 18 meses a partir do fim da calamidade para compensar essas horas. É importante frisar que no caso de banco de horas, a empresa tem que pagar os salários. É justamente isso que prevê o banco de horas. Então a empresa vai pagar normalmente, vai deixar os empregados em casa e posteriormente esses empregados vão compensar através do regime de banco de horas no prazo de 18 meses, tá certo? Uma outra ação adotada pela medida provisória 927 é a possibilidade do layoff, que consiste na suspensão do contrato de trabalho. Talvez essa seja a disposição da medida provisória que mais causou impacto na mídia, porque ela consiste na suspensão de fato do contrato, onde não vai haver percepção de salário nem prestação de serviço. O contrato fica de fato suspenso. Tá? Algumas ponderações importantes sobre essa modalidade. Ela pode ter um prazo de até 4 meses, certo? O contrato vai ficar suspenso. Ela é específica para o fornecimento ao empregado de cursos profissionalizantes, ou seja, a empresa vai ter que fornecer esses cursos diretamente ou através
de uma instituição de ensino, tá? Então, vale frisar, a empresa mesmo pode fornecer esses cursos desde que atendidas algumas diretrizes do MEC, tá? A medida provisória dispensou a participação dos sindicatos, certo? Não precisa de uma regulamentação do sindicato, então não precisa de negociação coletiva, seja convenção coletiva ou acordo coletivo. E ela também tem que ser registrada na carteira de trabalho do empregado, tá? É uma informação muito importante. Durante esse período da suspensão, a empresa pode fornecer ao empregado também uma ajuda pecuniária, tá? Só que ela não vai ser considerada como salário, né, para esses efeitos, tá? E aí tem uma disposição penal na própria medida provisória, que é se durante o período a empresa não forneceu o curso ou então o empregado continuar trabalhando, é desconsiderado o layoff, certo? É desconsiderada a suspensão do contrato de trabalho. Isso vai gerar o pagamento imediato, olha só, é muito sério, o pagamento imediato de todos os salários e vantagens do período e também, se houver alguma penalidade instituída entre empresa e empregado, vão ser aplicadas de imediato, tá? Durante o período também fica dispensado o recolhimento do FGTS relativo aos meses de março, abril e maio, tá? Isso é muito importante, eu achei muito válida essa ponderação, tá? E também a medida estabelece que, a medida estabelece que a contaminação do empregado que realize suas atividades durante esse período de calamidade, ela não é, a princípio, uma doença ocupacional, certo? Tem que ser comprovado a ligação entre o serviço e a percepção da doença, tá? O que já era entendido no meio jurídico, tá certo? Então essas foram algumas dicas sobre essa medida provisória, os principais apontamentos. Eu vou deixar um quiz aqui para quem tiver alguma dúvida, pode mandar sua dúvida, não vou publicar, não vou postar e a gente vai tentar sanar na medida do possível, tá certo? Então é isso aí, firme o golpe e até a próxima.